Daí, pessoal, bem-vindos a esse vídeo teórico que vai tratar sobre os critérios de divisibilidade. O que são critérios de divisibilidade? São condições, ou são as condições necessárias para que um determinado número seja divisível por outro. Então, nesse caso, eu quero saber se um número ele é divisível por 2 ou não, ou seja, se a divisão dele por 2 deixa resto zero, e aí seria divisão exata, ou não deixa resto zero, e aí seria divisão inexata. Então, para verificar se a divisão é exata, ou seja, se ele é divisível por 2, basta verificar o último algarismo das unidades. Então, é uma regra bastante intuitiva, né? Todo mundo domina essa regra. Para saber se o número é divisível ou não por 2, é necessário que esse número seja par. Os números pares são divisíveis por 2. E para que o número seja par, basta que ele finalize por um número par. Então, aqui a última casa tem que ser par, tem que finalizar ou por 0, ou por 2, ou por 4, ou por 6, ou por 8. Por exemplo, o número 71.526. Observa que nem todos os algarismos desse número 71.526, nem todos são pares, mas o último é par e é isso que importa. Mesmo tendo aqui o 7, mesmo tendo o 1, mesmo tendo o 5, que são ímpares, o último algarismo sendo par é a condição necessária, ou é o critério necessário para que esse número seja divisível por 2. A divisibilidade por 3. Um número ele é divisível por 3 quando a soma dos algarismos que formam esse número, a soma dos algarismos, é divisível também por 3. Então, eu vou testar esse número de novo, 71.526, que eu já tenho ele na tela, eu vou aproveitar. E aí, eu vou somar os algarismos. Vou pôr assim, então, que a soma desses algarismos está resultando 7 mais 1, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 2, 15, e 15 mais 6, 21. Então, a soma aqui deu 21. Como 21 é um número divisível por 3, então significa que esse número 71.526, ele é um número divisível por 3. Qual é o resultado desse quociente? Quanto que dá essa divisão? Não sei, mas eu sei que a divisão é exata. O resto é zero. Então, 71.526, ele é divisível por 3, já que a soma é divisível por 3. Deixa eu pegar um outro exemplo. O número 85.021, por exemplo. Então, eu tenho que a soma dos algarismos, 8 mais 5, 13, 13 mais 0, 13, 13 mais 2, 15, 15 mais 1, 16. Então, a soma dos algarismos está dando 16. Então, significa que esse número 85.021, ele não é divisível por 3. Ou seja, se eu dividi-lo por 3, eu terei um resto que não é o zero. E essa regra, ela também é extensiva. Essa regra ela também serve para o 9. Eu vou pôr assim, ó. Mesma regra para o 9. Divisibilidade por 9, ou seja, eu somo os algarismos. Se a soma é divisível por 9, o número todo é divisível por 9. Se a soma não é divisível por 9, o número não é divisível por 9. Então, no caso aqui, 71.526, a soma deu 21. E nota que 21 não dá para dividir por 9. Então, esse número 71.526, embora seja divisível por 3, ele não é divisível por 9, porque a soma não deu um número divisível por 9. Divisibilidade por 4. Bom, quando é que eu verifico se o número é divisível por 4? Na realidade, eu não preciso verificar todo o número, se ele é divisível ou não por 4. Eu vou olhar os dois últimos algarismos que formam esse número. Então, eu tenho alguma coisa assim como regra. Para que um número seja divisível por 4, ou ele finaliza por, no mínimo, 2 zeros. No mínimo 2 zeros, claro que podem ter mais, 3, 4 ou mais zeros. Se o número terminar por, no mínimo, 2 zeros, ele já é divisível por 4. Ou, no caso,
os dois últimos algarismos ser divisível por 4. Os dois últimos aqui, ó, formar um número que seja divisível por 4. Então, aqui eu vou colocar assim, ó, esses dois juntos, eles formam um número divisível por 4. Vou pegar mais uma vez o exemplo 71.000. Vou colocar mais para a esquerda aqui, 71.526. Eu quero saber se esse número ele é divisível por 4, saber se é divisão por 4 da exata. O que eu faço? Olho os dois últimos. Os dois últimos, 26. 26 dá para dividir por 4? 26, se eu dividir por 4, dá quebrado, não dá exato. Então, significa que esse número 71.526, a divisão dele por 4 também é quebrada, também é uma divisão inexata. Portanto, o número 71.526, ele não é divisível por 4. Por quê? Porque o final, 26, não é divisível por 4. Ao passo que, se fosse o número, por exemplo, 25.312, esse número já é divisível por 4. Por quê? Porque aí eu olho os dois últimos, e os dois últimos aqui formam o 12. E o 12, ele é um número divisível por 4, a divisão exata. Então, como os dois últimos algarismos têm uma divisão exata por 4, todo o número 25.312 também é divisível por 4. Uma outra situação que tu pode usar para a divisibilidade por 4 é divisões sucessivas por 2. Isso por quê? Porque se o número só tem duas casas, por exemplo, o número 84. O número 84, ele só tem duas casas, então a divisibilidade por 4 diz que eu tenho que olhar as duas últimas casas para verificar se é divisível por 4. O número 84, ele já tem duas casas, ou ainda ele só tem duas casas. Então, essa regra praticamente não me ajuda em nada. Então, nesse caso, eu posso usar o método da divisão sucessiva, ou das divisões sucessivas por 2. Então, o que eu faço? Eu posso fazer isso até mentalmente. Eu divido 84 por 2, e aí eu encontro 42. E aí eu verifico se o 42 dá mais uma vez por 2, uma divisão, então, novamente, ou divisões sucessivas por 2. E eu resulto que dá. Não preciso nem colocar aqui a resposta que dá 21, nem preciso. Basta que eu consiga dividir por 2 uma vez e de forma sucessiva, recorrente, eu divido mais uma vez por 2, então eu tenho uma divisibilidade possível por 4. E daí tu pode, inclusive, usar o seguinte argumento. Tu pega o número e divide por 2. Se resultar uma divisão par, ou seja, resultar um número par, e aí, portanto, ele dá por 2 de novo, ele é divisível por 4. Então, qualquer número que tu divida por 2 e resulte um valor par, significa que ele é divisível por 4. Então, pode usar também esse critério. Vou colocar aqui mais um exemplo. Vou colocar, por exemplo, o número 46. 46, será que é divisível por 4? Bom, eu divido por 2. Faço a primeira divisão e ele deu 23. Nota que o 23 é um número ímpar. Não será possível por 2 de novo. Portanto, o 84 ele é divisível por 4, porque dividiu por 2, virou par, que divide por 2 de novo. Enquanto que o 46 eu dividi a primeira vez por 2, só que resultou um ímpar. E aí não dá de novo por 2. Então, o 46 não é divisível por 4. Divisibilidade por 5 é também uma regra de conhecimento da maioria. Para eu saber se o número é divisível por 5, é semelhante à divisibilidade por 2, porque eu me preocupo só com a última casa. Então, aqui na última casa, eu tenho que ter duas possibilidades. Ou finaliza pelo algarismo 0, ou finaliza pelo algarismo 5. Qualquer número que não finalizar nem por 0 nem por 5, ele não é divisível por 5. Aí eu posso tomar como exemplo o 71.000, aquele lá desde o início que eu estou usando, 71.526. Nota que ele não é divisível por 5, porque ele não termina por 5 e nem por 0. Mas se fosse, por exemplo, o número 71.530, já seria divisível por 5, porque o final é 0.
Da mesma forma que o número 71.585, que também é divisível por 5, porque finaliza agora por 5. Então, o critério de divisibilidade por 5, ou seja, as condições para que um número seja divisível por 5 é que o final dele seja ou 0 ou 5. E aí depois temos a divisibilidade por 6. A divisibilidade por 6, ela ocorre quando o número ele é divisível por 2 e é divisível também de forma recorrente ou não por 3. Se ele for divisível por 2 e for também divisível por 3, logo ele é divisível por 6. Para ser divisível por 2, o número precisa ser par. E para ser divisível por 3, a soma tem que ser divisível por 3. Então, na realidade, é a mistura, né, ou é a união desta regra, divisibilidade por 2, com esta regra, divisibilidade por 3. Tem que satisfazer as duas. Então, o número é divisível por 6 quando ele for par. Então, se o número não é par, se o número é ímpar, já não é divisível por 6. Então, o número precisa ser par e ainda precisa que a soma dos algarismos também seja divisível por 3. E aí, então, eu somo esses algarismos. Se eu tomar aquele mesmo exemplo desde o início, 71.526, ele é par porque termina por 6. Ok. E a soma dos algarismos, nós vimos no outro critério de divisibilidade que a soma é igual a 21. Então, 21 dá por 3. Então, significa que esse número 71.526, ele dá por 2, dá por 3, ou seja, ele dá por 6. Se eu dividir 71.526 por 6, resulta aí um valor exato. Ok? Divisibilidade por 7. Para eu verificar se o número é divisível ou não por 7, eu tomo o seu último algarismo, ou seja, o algarismo das unidades, e faço o dobro. Então, a primeira coisa, eu calculo o dobro do algarismo das unidades. Depois disso, eu faço o cálculo da diferença entre o número formado pelo resto, ou seja, retirando o algarismo das unidades. Eu chamo isso então de resto, não é o resto da diferença nem o resto da divisão, é o resto do algarismo retirado esse algarismo das unidades. Então, o resto é o número formado pelos algarismos sem o algarismo das unidades. Então, eu calculo a diferença entre o resto e o dobro calculado. O dobro calculado, o dobro do algarismo das unidades. Na prática, isso fica mais fácil. Eu vou tomar como exemplo o número de 165.928. Eu quero saber se esse número ele é divisível por 7. Bom, primeira coisa, eu dobro o algarismo das unidades e calculo a diferença com o resto. O algarismo das unidades é o 8. Então, o dobro desse 8, vou colocar aqui, ó, é o 16. Então, esse 16 eu diminuo do resto do número formado sem esse 8. Então, eu vou retirar o 8. O número formado é o 16.592. Então, aí eu diminuo o 16. É a diferença do dobro em relação ao restante do número sem as unidades. E eu diminuo isso. 2 menos 6 não dá 12. 12 menos 6, 6. Aqui cedeu 9, 8. 8 menos 1, 7. Aqui não cedeu, permanece 5, permanece 6 e permanece 1. Aí tu observa que o número 16.576 ainda é muito grande para eu verificar se ele é divisível por 7. Se ele fosse divisível por 7,
significa que todo o número aqui, 165.928, também é divisível por 7. Mas como ele é muito grande e ainda eu não consigo fazer a verificação, eu reaplico a regra. Então, eu pego o último algarismo novamente, que nesse caso é o 6, faço o dobro de 6 é 12, e diminuo do restante sem o algarismo das unidades. Então, o número é 16.657. E aí, a partir daí, diminuo o 12, que é o dobro do 6 retirado. 7 menos 2, 5. Aqui 5 menos 1, 4. Aqui o 6. E aqui 1, 1645. Ainda assim, ele é extenso para verificar se é divisível por 7. Já diminuiu bastante, mas ainda assim é extenso. Então, o que eu faço? Reaplico a regra. Algarismo das unidades 5, eu duplico, vira 10, e agora eu diminuo o restante 164 menos o 10, e isso vai resultar 154. 154 já dá para verificar se dá por 7 ou não, já está mais fácil. Mas mesmo assim, se eu quero reaplicar a regra, eu vou aqui do lado, ó, vou copiar esse 154. Quero verificar se ele é divisível por 7. Mesma técnica. Pego o dobro do último, dobro de 4 aqui é o 8, e diminuo do restante. Aí eu tenho aqui 15 menos 8. E aí 15 menos 8, olha só, resulta o 7. E aí 7 aqui, ó, é divisível pelo próprio 7. Então, se aqui 7 é divisível por 7, o 154 é divisível por 7, o 1645 é divisível por 7, o 16.576 também é divisível por 7 e, por fim, o 165.928 também é divisível por 7. Então, a regra da divisibilidade por 7 eu posso fazer na forma de um esquema, e esse esquema, de certa maneira, ele se repete em algumas divisibilidades de primos aí. Então, esse esquema, ele é assim, ó, eu pego o resto do número, sem as unidades, né? É o resto do número, então isso aqui é uma espécie de código, né? Um resumo, é um esquema, resto menos o dobro das unidades. Eu vou botar assim, ó, 2u, para tu saber que é o dobro das unidades. Então, dobra as unidades e pega o resto e diminui esse dobro. Então, é como se isso aqui fosse a fórmula da divisibilidade por 7, num formato aí de esquema. Divisibilidade por 8. A divisibilidade por 8 ela tem uma semelhança com a divisibilidade por 4. Lembra que quando eu queria saber se o número é divisível por 4, tu olhava as duas últimas casas, que deveria ser divisível por 4 ou terminar por 0, 0. A divisibilidade por 8 é muito semelhante. Em vez de olhar as duas últimas casas, eu vou olhar as 3 últimas casas, ou que ele termine com 3 zeros. Então, a divisibilidade por 8, tu te concentra nas últimas 3 casas. Então, aqui não importa, não importa, não importa, não importa, não importa, desde que termine ou por 3 zeros no mínimo, né? Pode ter 3 ou mais zeros, ou o número formado nas últimas 3 casas seja divisível por 8. Aqui, ó, tem que ser divisível por 8. Exemplo. 5.128. 5.128. Aí eu vou, se eu quero saber se é divisível por 8, não termina por 3 zeros. Então, eu pego os 3 últimos e verifico se os 3 últimos é divisível por 8. E 128 dá para dividir por 8. 12 dá 1. 1 vezes 8, 8 me sobra 4. 48 dá 6. 6 vezes 8, 48, dá 16. Então, como 128 é divisível por 8, significa que todo o número 5.128 é divisível por 8. 5.128 é
divisível por 8. Um outro exemplo, 45.321. 45.321. Eu quero saber se é divisível por 8. De novo, eu pego as últimas 3 casas e verifico. Termina por 3 zeros? Não. Então, eu verifico se 321 é divisível por 8. Posso fazer isso no rascunho. 321 divide por 8. 3 não dá, 32 dá 4. 4 vezes 8, 32. Ó, vai sobrar 1 aqui. E aí, 1 não dá por 8, já vi que dá quebrado, né? Vai precisar aqui 0, 0, vai dar quebrado. Então, não dá para dividir por 8 321, logo, o número 45.321 não é divisível. Não é divisível por 8. Bom, um outro recurso que tu pode utilizar na divisibilidade por 8 é a divisão sucessiva por 2, por 3 vezes. Lembra que na divisibilidade por 4, se tu divide por 2 e consegue dividir outra vez por 2 de forma sucessiva, ele é divisível por 4. Por 8 é a mesma situação, só que as divisibilidades sucessivas devem ser em quantidade de 3. Então, se tu divide por 2, dá um valor. Aí tu divide por 2 de novo, dá outro valor. E esse valor ele é possível de ser dividido por 2, significa que todo o número é divisível por 8. Então, são divisões por 2, divisões sucessivas por 2, durante 3 vezes ou por 3 vezes. O exemplo que eu vou colocar aqui é o número 136. Isso por quê? Porque observa que na divisibilidade por 8, tu te preocupa com as últimas 3 casas. Olha só. Aqui no caso 128, no caso 321. Mas nesse terceiro exemplo, que é o 136, eu já tenho 3 casas, ou ainda eu só tenho 3 casas. Então, não me adianta muito essa regra, porque a regra diz, olha, as 3 últimas casas devem ser divisível por 8. Aí eu olho que eu só tenho 3 casas, esse número tem que ser divisível por 8. E aí como é que eu faço? Então também pode usar o método das divisões sucessivas por 2. Então tu pega o 136, se tu dividir por 2 pela primeira vez, vai dar isso 60, 65, 66. Ó, deu por 2 uma vez. Tu pega o 66 e verifica se dá por 2 de novo. Aqui dá 68, na realidade, né? 68. 130, 65, mais 6, 68. Aí tu vai pegar esse 68 e vai dividir por 2. Isso vai dar 34. E aí 34 dá por 2 de novo, que é par, e dá 17. Então, eu consegui dividir de forma sucessiva por 2, 3 vezes. Por 2, por 2 e por 2. Inclusive, na segunda dividida por 2, ó, eu fiz a primeira dividida por 2. Fiz a segunda dividida por 2. Se resultar par aqui, eu já sei que vai dar por 2. Então, nem preciso pensar nisso. Ó. É só verificar se aqui é par. Se tu divide por 2 e divide por 2 de novo e dá um valor par, já sabe que ele vai dar a terceira vez por 2, então vai dar por 8. Também dá para usar esse tipo de procedimento aí na verificação da divisibilidade por 8. Divide por 2, divide por 2, divide por 2. Divide por 2 dá par, divide por 2 dá par. Resulta aí 3 divisibilidades por 2. 3 divisões por 2. Divisibilidade por 9. A divisibilidade por 9 ela é semelhante à regra do 3, que eu já adiantei lá na regra do 3. A soma dos algarismos deve ser divisível por 9. A soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. Vou colocar aqui, então, um exemplo de um número que seja divisível por 9 ou não. Eu vou testar o número 1935. Vou somar os algarismos. Um mais 9, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 5, 18. A soma é 18. Nota que 18 dá para dividir por 9. Então, eu
tenho que 1935 ele é divisível por 9. Quanto dá? Não sei, mas dá uma divisão exata. Ok. Um outro formato para divisibilidade por 9, semelhante à divisibilidade por 8 e semelhante à divisibilidade por 6, que nós já fizemos, e também por 2, e aliás por 4, é por divisões sucessivas. Né? Tu pega um número e divide ele por 3. Se o resultado for alguma coisa novamente dividido por 3, ele dá para dividir por 9, porque na realidade 9 o que ele é? É 3 vezes 3. Então, se eu pegar, por exemplo, o número 98, 99, número 108, pronto, esse exemplo aqui, ó, 108. Claro que se eu somar 1 mais 8, 1 mais 0, 1, 1 mais 8, 9, a soma é 9, vai ser divisível por 9. Mas eu também posso dividir ele por 3, 108 por 3 dá 36. E aí, de forma sucessiva, eu pego esse 36 e divido mais uma vez por 3. E nota que a divisão vai ser exata de novo. Vai dar 12 redondo. Então, deu por 3 uma vez, deu por 3 outra vez de forma recorrente, de forma sucessiva. Logo, ele dá por 9. Também dá para usar esse raciocínio aí. Divisibilidade por 10 é bastante simples, é semelhante à divisibilidade por 5. Tu vai usar só o final. Na divisibilidade por 5, o final tinha que ser ou 0 ou 5. Na divisibilidade por 10, tem que ser final 0. O resto não importa. Claro que pode ser 0, pode ser 0, 0, pode ser 3 zeros, não importa. Tem que terminar por 0. Pelo menos o algarismo das unidades tem que ser 0. Então, a divisibilidade por 10 é bastante simples. Só colocar um exemplo aqui. O número 2.840. Dá para dividir por 10? Dá, porque o final dele aqui é 0. E o número 2.800 também. Ah, mas tem 2 zeros. Não importa, tem que ter pelo menos um zero no final. Já é divisível por 10. Divisibilidade por 11. Bom, para verificar se o número é divisível por 11, eu vou somar os algarismos de ordem ímpar e os algarismos de ordem par e vou diminuir. Então, eu tenho uma soma, vou chamar assim, ó. Vou chamar SP da soma dos algarismos de ordem par. No caso aqui, ó, 3, que é a segunda posição, e esse outro 3, por coincidência é o mesmo, né? 3, ele é da quarta posição. Então, isso aí são os algarismos de ordem par. Então, a soma será 3 mais 3. Eu já faço em seguida. Então, já vou até colocar aqui, ó. Soma da ordem par é o segundo mais o quarto. 3 mais 3, que resulta 6. E vou fazer também a soma dos algarismos que ocupam a ordem ímpar, que é o primeiro e aqui o terceiro. Então, eu vou somar 1 mais 5. E aí, nota que resultou o mesmo valor. A soma da ordem par com a soma da ordem ímpar deu a mesma, 6 e 6. Então, dá para dizer que fazendo SP menos SI resulta 0. Então, isso é uma situação onde o número é divisível, ou onde tem a indicação de que o número seja divisível por 11. Então, o número 1353, se eu dividir por 11, vai resultar um valor exato. Por quê? Porque a soma dos algarismos que tem as ordens pares, diminuído da soma dos algarismos que ocupam as ordens ímpares, resulta 0. Então, soma o segundo, o quarto, o sexto, o oitavo número e assim por diante, diminui da soma do primeiro com o terceiro, com o quinto, com o sétimo e assim por diante. Os pares menos os ímpares em termos de posição. Se der 0,
o número divisível por 11. Então, isso aqui é uma situação. E se não der zero? Bom, se não der zero, mas resultar um número divisível por 11, o número também é divisível por 11. Então, a diferença tem que dar ou zero ou um número divisível por 11. Então, tem um outro exemplo aqui, onde vou colocar a soma dos pares. Então, a soma dos pares eu tenho 3 e eu tenho 1. Então, 3 mais 1, 4. E a soma dos ímpares, 1, posição 1, 6, posição terceira, e o 8, que é a posição quinta. Então, vou somar 1, 6, 8. Um mais 6, 7, 7 mais 8, 15. E aí eu vou subtrair SP menos SI. Se eu colocar nessa ordem, par menos ímpar, eu terei 4 menos 15, vai dar menos 11. Bom, menos 11 é divisível por 11, né? Vai dar menos 1. Então, é divisível. Então, quando eu tiver na prática, eu posso fazer tanto SP menos SI, quanto SI menos SP, aquilo que ficar mais confortável. Eu acho mais confortável, nesse caso, fazer SI, a soma dos ímpares, menos a soma dos pares. E aí eu tenho 15 menos 4, e isso resulta aí 11. Nota que 11, ó, é divisível por 11. Logo, o número 13.618 é divisível por 11. Então, se essa diferença entre os ímpares e os pares aqui tivesse dado também, por exemplo, sei lá, 22, 22 é divisível por 11. Então, todo número seria divisível por 11. Ok? Divisibilidade por 100 é semelhante à divisibilidade por 10. Se na divisibilidade por 10 eu tenho a necessidade de que a última casa seja zero, na divisibilidade por 100 eu tenho a necessidade de que pelo menos as duas últimas casas sejam zeros. Então, se o número terminar por pelo menos 2 zeros, ele é divisível por 100. Por exemplo, o número 4.200 é divisível por 100. O número 54.000, olha, ele termina por 3 zeros, mas ele tem pelo menos 2. Também é divisível por 100. Então, no final, no mínimo, 2 zeros nas últimas casas. A divisibilidade por 13. Bom, a divisibilidade por 13 já vou colocá-la aqui no formato de uma fórmula. Tu lembra que no slide anterior, a divisibilidade por 7, surgiu uma fórmula que era o resto do número menos o dobro das unidades. Quer dizer, tu dobrava o número das unidades e diminuía isso do resto do número sem essa casa das unidades. Então, aqui no 13 vai ter uma espécie de fórmula também semelhante. E como seria a fórmula da divisibilidade por 13? Tu vai pegar o resto de novo e vai, nesse caso, somar. Na divisibilidade por 7, tu diminuía o dobro. Na divisibilidade por 13, tu vai pegar o resto e vai somar, não com o dobro, vai somar com o quádruplo das unidades. Então, tu vai multiplicar as unidades por 4 e vai somar no resto, até que tu consiga verificar a divisibilidade por 13. Vou fazer isso através de um exemplo. Divisibilidade por 13, vou pegar o número 16.562. Eu quero saber se ele é divisível por 13. Bom, pego a última casa e faço 4 vezes. 4 vezes 2, 8. E aí eu vou somar no restante. 1.656 com mais 8. 6 mais 8, 14. Vai o 1, 6, 6 e 1. Ainda ficou um número extenso, né, grande, para eu saber se dá para dividir por 13. Reaplico a regra. Pego a última casa, dobro
aliás, eu multiplico por 4, né? Não é dobra, 4 vezes o u. 4 vezes 4 agora é 16. E aí eu diminuo do resto. Então, aqui eu tenho 166. Aliás, eu somo com o resto, né? É o resto mais o quádruplo. Então, é 166 mais 16. Seis e 6, 12. Vai o 1. 7 e 1, 8. E aqui baixa o 1. E aí, de novo, eu vou quadruplicar a última casa. Então, esse 2 aqui, ó, vou fazer o quádruplo. Ele vira 8. E agora eu vou somar com o restante. Lembra que na divisibilidade por 13, tu quadriplica a última casa e soma com o resto. Então, o resto aqui é 18. Com mais o quádruplo que deu 8. E isso aqui, 26. Bom, aí no 26 eu já consigo verificar que 26 é o dobro do 13. Então, 26 ele é divisível por 13. Logo, o 182 é divisível por 13. O 1664 também é divisível por 13. E o meu objetivo, que era o 16.562, da mesma forma, também é divisível por 13. Divisibilidade por 16. Na divisibilidade por 2, tu verificava só a última casa. Na divisibilidade por 4, tu verificava as duas últimas casas. Na divisibilidade por 8, tu verificava as 3 últimas casas. Na divisibilidade por 16, tu vai verificar as 4 últimas casas. Então, para saber se o número é divisível por 16, os 4 últimos devem ser um número, os 4 últimos algarismos devem formar um número que seja também divisível por 16. Então, eu posso ter um número aqui, bem extenso, várias casas, muitas casas, muitas casas. Se aqui, ó, 1, 2, 3, 4, se esses algarismos que formam esse último milhar for divisível por 16, é porque o número todo é divisível por 16. Então, eu posso, por exemplo, pegar o número... posso pegar qualquer número... Eu posso pegar número com 3 casas, 4 casas. Essa regra das últimas 4 casas, claro que ela é mais prática, né? Ou ela se define, ela existe, ela auxilia quando o número é grande e tem mais de 4 casas. Se o número só tem 3 casas, não vou ter o que fazer através dela. Então, eu vou pegar primeiro um número que seja divisível por 16 ou não, para fazer o teste. Eu tenho um aqui anotado, 54.096. Então, o que eu faço? Eu pego os 4 últimos, 4.096. Aí eu verifico, 4.096 é divisível por 16? Eu sei que é. Então, aqui eu não vou fazer a conta. Eu podia fazer, né? 4.096 divide por 16. 4.096 é divisível por 16? É. Então, isso aqui, ó, é divisível por 16. Então, todo o número 54.096 também é divisível por 16. Então, aqui eu tenho um exemplo de um número divisível por 16. Se eu pegar um outro número, 45.321, eu quero saber se ele é divisível por 16. Eu pego 5.321 e divido por 16. E aí, 5.321, ele não é divisível por 16. Não dá a divisão exata. Então, significa que o número 45.321, ele também não é divisível por 16. A divisão do 45.321 por 16 dá um número inexato. Então, isso é um formato para o número, para a divisibilidade por 16, e se ela se refere, né, fica adequada para números grandes, né, números com muitas casas. Mas se o número não tem tantas casas, se o número tem inclusive menos de 3 casas, como é que eu posso fazer? Bom, então eu vou usar aqui
aquela regra da recorrência por 2. Lembra que divisão por 2, uma vez é divisível por 2. Divisão recorrente por 2 e por 2 dá para dividir por 4. Divisão recorrente por 2 e por 2 é divisível por 8. E aqui, divisibilidade recorrente por 2 e por 2, ou seja, 4 vezes, é divisível por 16. Então, posso usar aqui quando ele é divisível de forma recorrente quatro vezes por 2. Vou colocar isso através de um exemplo. 352. Nota que 352 só tem 3 casas, né? Então essa regra não se aplicaria. Como é que eu vou saber se os 4 últimos divide por 16 se eu só tenho 3? Teria que acrescentar um zero aqui, então não vai adiantar muito. Então o que eu faço? Eu tento a recorrência da divisibilidade por 2. Então eu tenho que tentar 4 vezes. Ou eu tenho que conseguir dividir o 352 4 vezes por 2. Um formato para fazer isso é como se tu fosse calcular aqui, ó, o mínimo múltiplo comum entre números. Então, tu vai fazer a fatoração do 352. Aqui, ó, por 2, vai dar 150 com mais 26. Isso vai me dar por 2, 350 dá 150, com 52, 26, dá 176. 2 vezes 6, 12, 1, 7, 1, 15, 2. 176 dá por 2 de novo, terminou em par. 176 dividido por 2, 170, 85, 88. Ó, deu por 2 mais uma vez. E aí eu tento por 2. Dá por 2 de novo? Dá. Por 2 dá 44. Olha só, eu nem preciso fazer de novo porque eu já vi que dá par. 44. Então eu tenho certeza que vai dar por 2. E aqui vai dar 22. Nota que nem interessa, né, o resto. O que interessa é que eu consegui fazer por 2, depois por 2, depois por 2, depois por 2 de novo. Se isso acontecer, significa que o número é divisível por 16. Então, o 352, ele é divisível por 16. Essas próximas divisibilidades, por 17, por 19, por 23, na outra lâmina a gente tem também o 29 e o 31. Essas divisibilidades por esses primos, elas não têm uma aplicação prática tão relevante dentro dos exercícios. Mas eu vou colocar aqui os critérios de forma ilustrativa, de forma complementar e até por curiosidade, como se determina se um número é divisível ou não por 17, por 19, por 23, por 29 e por 31. E eu vou estabelecer aqui naquele formato de fórmulas que eu fiz lá na divisibilidade por 7, depois eu apliquei também isso na divisibilidade por 13, que é tipo uma fórmula. Então, na divisibilidade por 17, assim como no 13 e no 7, tu vai fazer uma operação com o algarismo das unidades. Às vezes tu dobra, às vezes tu quadriplica, às vezes tu multiplica por 5, multiplica então por alguma coisa, e vai operar com o resto do número. Ou tu vai somar, ou tu vai diminuir. Então, na divisibilidade por 17, a fórmula é como se fosse, deixa eu colocar aqui de outra cor, é o resto do número. Lembra aquela situação, né? Tu pega e tira o algarismo das unidades, sobra o resto. Então, tu vai pegar o resto do número sem o algarismo das unidades e vai diminuir justamente do quíntuplo desse algarismo das unidades. Então, tu multiplica as unidades por 5 e diminui do resto dos algarismos. Então, essa aqui é tipo a fórmula, né? Um esquema para a divisibilidade, que eu vou colocar aqui no exemplo o número 18.598. Então, 18.598, o que eu faço? Primeira coisa, eu multiplico as unidades por 5. Então, aqui eu tenho 8. Faço o quíntuplo do 8. 5 vezes 8, 40. E aí eu vou diminuir esse 40 do restante do número.
Então, vou pegar aqui o 1859, né? Eu descartei aqui o 8 e vou diminuir o 40. 9 menos 0, 9. 5 menos 4, 1. Aqui 8 e aqui 1. E aí, como 1819 ainda é grande, né? Para eu verificar se é divisível por 17, eu recorro à regra. Pego esse 9, faço o quíntuplo, né? Multiplico por 5, vai resultar 5 vezes 9, 45. E esse 45 eu diminuo do restante do número. 181 menos 45. 1 não dá, 11. 11 menos 5, 6. Aqui cedeu, 7 menos 4, 3. E aqui eu tenho o 1. 136. E aí eu recorro, 136 ainda é grande, por 17, né? Até posso fazer a divisão, mas eu posso recorrer à regra para verificar se eu tenho divisibilidade aí por 17. Então, vou fazer aqui. Vou multiplicar esse 6 por 5. 6 vezes 5, 30. E agora eu vou diminuir 13 por 30. Aí, olha só que interessante isso. Ó. Quando eu fizer a divisão, quando eu fizer a subtração, vai ficar aqui 13 menos 30. Isso vai dar menos 17. E aí, menos 17, ele é múltiplo do 17, né? Dá para dividir por 17, dá menos 1. Então, quando chegar nessa última fase, caso tu queira trocar de lugar e fazer aqui ó, o quíntuplo, 30, menos o número que está ali, o resto, que é 13, para dar o 17 positivo, ou seja, tu pode trocar a ordem desses dois aqui, ó, sem problema nenhum. Então, tu pode fazer, em vez de resto menos o quíntuplo, tu pode fazer o quíntuplo menos o resto. Isso em qualquer etapa, na realidade, né? Tu pode fazer isso. Ok? Então, dá para fazer aí esta alteração final para, né, ficar com um valor positivo aqui, de repente, é mais confortável. A divisibilidade por 19 também segue, vai ter uma regrinha, né? Vai ter aí uma regra prática, eu posso escrever como se fosse um esquema para divisibilidade por 19. Então, a regra prática é também o resto, só que agora, em vez de subtração, é soma. Eu vou somar com o dobro da última casa. Então, é isso que eu vou fazer. E aí, o exemplo que eu vou usar é o número 4.275. Quero saber se 4.275 é divisível por 19. Primeira coisa, pego a última casa, multiplico por 2, faço o dobro, que dá 10, e diminuo do resto do número. Aliás, somo no resto do número. 427 mais 10. Isso vai me dar 7, vai me dar 2 e 1, 3, 437. 437 eu já posso até dividir por 19, posso fazer a tentativa. Ou reaplico a regra, pegando aqui o dobro do 7, que é 14, e somo esse 14 no resto do número. Lembra que a regra é o resto do número mais o dobro das unidades. Então, o resto do número é o 43, né? Eu descarto o 7 e somo com 14. Somando isso, resulta 7 aqui. E aqui 4 mais 1, 5, 57. Mais uma vez, eu até posso dividir 57 por 19, posso fazer a tentativa, ou reaplico a regra, fazendo aqui o dobro do novo do 7, por coincidência, né? 14 mais uma vez. E aí, esse 14 eu somo com o restante.
Então, eu tenho o restante aqui é o 5 mais o 14. E isso vai dar 19. E nota aí que 19 é o próprio 19, né? É divisível por 19. Então, se 19 é divisível por 19, é porque o 57 também é, o 437 também é, e o que eu mais queria, o 4.265, também é divisível por 19. A divisibilidade por 23 também segue uma espécie de regrinha, né? Uma espécie de regra, também com esse mesmo viés aí de resto, somando ou o resto subtraindo. Então, a fórmula da divisibilidade por 23, seguindo esse padrão aí, vai ser o resto do número, vai ser soma também, e aí o resto mais 7 vezes, né, as unidades. Sétuplo, né, séptuplo das unidades. Então, tu vai pegar as unidades, multiplica por 7 e soma com o resto do número. O exemplo que eu vou utilizar aqui, eu já anotei aqui, 185.909. Bom, e aí eu começo aquele procedimento. A última casa multiplica por 7. 7 vezes 9, 63. E aí eu vou somar no restante. Pega o resto do número, descarta o 9. Eu tenho 18.590. E aí eu vou somar com 63. 3, 9, 6, 15, vai o 1, 6, aqui 8 e aqui o 1. Ok. Está muito grande o número, né? 18.653, recorro à regra. Última casa vezes 7. 3 vezes 7, 21. Somo no restante, descarto as unidades, e aí faço 1.865, somando com 21. 5 mais 1, 6. 6 mais 2, 8. Aqui 8 e aqui 1. 1.886. Ainda está um número, de certa maneira, grande, para fazer a divisibilidade por 23. Recorro à regra, a última casa, vezes 7. 6 vezes 7, 42. E aí eu somo com o resto. 188 com mais 42. 8 e 2, 10, me vai 1. 9 e 4, 13, me vai 1. 230, olha só, 230 já dá para ver, né, que é divisível por 23, porque 230 é 10 vezes 23, então não precisaria nem ir adiante. Mas vamos supor que eu queira reaplicar a regra. O que eu faço? Pego a última casa, multiplico por 7, pô, e aí 0 vezes 7 vai dar 0, e aí eu somo com o resto. Então, esta soma vai ficar o resto do número 23, né? Eu descarto aqui a última. 23 com mais 7 vezes o 0, que é 0. E somando isso, realmente vai dar o quê? Vai dar o 23. E aí, 23 é divisível, ou dá para dividir por 23 exato. Logo, o número todo, 185.909, também é divisível por 23, assim como 18.653, o 1.886 e o 230. Ok? E aí eu tenho mais 2 casos de divisibilidade usando mais ou menos esse mesmo tipo de recurso aí. Divisibilidade por 29. Então, seguindo a mesma rotina dessas últimas divisibilidades, eu tenho uma espécie de fórmula para o 29 também, que é o resto
do número, né, sem o algarismo das unidades. Então, é o resto do número, eliminando-se o algarismo das unidades. E aí eu faço mais 3 vezes justamente esse algarismo que é eliminado, ou seja, esse algarismo das unidades. Então, é o resto mais 3 vezes o algarismo das unidades. E já vou aproveitar aqui na divisibilidade do 31, ou por 31, também a fórmula, vamos dizer assim, né, é semelhante, também é o resto, também é em relação ao triplo do algarismo das unidades, só que resto menos o triplo. Então, aqui eu pego o triplo e somo no resto, e no 31 eu faço o triplo e diminuo do resto. E aí eu vou aplicar isso em 2 exemplos. O exemplo da divisibilidade por 29, eu vou usar o 3.596. Então, usando esta regra, eu pego o algarismo das unidades, faço o triplo, que é 18, e somo no restante. 359. E aí eu faço mais 18, que eu eliminei o algarismo das unidades. Somando isso, eu tenho 9 mais 8, 17, me vai 1, 6 e 1, 7, e aqui o 3. 377, já posso verificar se é divisível ou não por 29, ou reaplico a regra, fazendo aqui o triplo das unidades, 3 vezes 7, 21, e somando com o resto do número, com a eliminação desse 7, que é o algarismo das unidades. Então, eu tenho 37 mais 21. 7 mais 1, 8. 3 mais 2, 5. E eu já consigo ver que 58 é o dobro do 29. Então, eu já sei que 58 é divisível por 29. Automaticamente, 377 também. E o número 3.596 da mesma forma. Mas se eu quero ainda aplicar a regra mais uma vez, eu pego aqui o triplo do número, 3 vezes 8, 24, e aí eu somo no restante. Então, o que sobra aqui, eliminando-se o 8, é o 5, aí eu tenho 5 com mais 24. E 5 com mais 24, realmente vai dar o 29, e aí 29 dá por 29. Então, o 58 também, o 377 também, e o número 3.596 também é divisível por 29. Regra da divisibilidade por 31. O resto menos o triplo do algarismo das unidades. O exemplo que eu vou aplicar aqui é o número 5.704. Então, de novo, eu faço o triplo das unidades, que é o 12, só que em vez de somar ali no 570, eu vou diminuir. 570 menos o 12. 10 menos 2, 8, aqui cedeu, 6 menos 1, 5, e aqui baixa o 5. 558. 558 eu posso verificar se dá para 31 ou recorro à regra. O triplo do 8, 3 vezes 8, 24, e eu diminuo do resto do número, descontando ou descartando esse algarismo das unidades. 55 menos o 24. 5 menos 4, 1. 5 menos 2, 3. Olha aí, ó, 31. 31 é divisível por 31. Logo, 558 também é divisível por 31. E o 5.704 também é divisível por 31. Ok? Então, esses foram os critérios de divisibilidade. Lembrando que os primeiros realmente são os mais importantes, do 2, divisibilidade por 3, por 5, por 7 também, por 9,
o 11 mais ou menos, e aí depois, à medida que começa a avançar, 17, 23, esses não têm uma importância tão relevante em termos de aplicação em exercícios, mas como curiosidade, como momento ilustrativo, enfim, serve como complemento aí nesse assunto de múltiplos, de divisores e critérios de divisibilidade, ok? Então, espero que esse vídeo tenha aí contribuído no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita e até o próximo vídeo.